Um só poder nos dá a capacitação do entendimento da vida ordenada, do caráter eterno de lei que rege todo o universo. Falamos ontem a respeito da importância da afetividade, do amor, na educação por instrumento de potência do melhor aprendizado. Esse aprendizado, tomado como ensino, é o pensar geral a respeito do que está ligado à palavra educação. A palavra educação, ela será para muitas pessoas definidas, explicitadas, qualificadas de forma diferente. E mesmo que assim o fosse, das formas diferentes, entre a declaração de um intérprete ou opinante, em correspondência do que declara, em verdade, nunca corresponderá exatamente àquilo que estava nele mesmo ao fazer tal declaração. Assim porque, de um modo geral, a maioria fará declarações porque já estão moldadas à resposta, já estão conformados, condicionados a responder da maneira que lhes foi dito. Ou seja, escutaram, registraram, falam e caem naquele mundo próprio das considerações de Jung, na ideia de um coletivo inconsciente. Que mesmo essa palavra coletivo inconsciente também fiz menção, que nunca alguém saberá exatamente dizê-lo, mesmo que ultrapasse o pensar do Jung, é difícil de fato que possa ser isso esclarecido de maneira muito límpida. É difícil. Então existe um só, chamado mediador, entre os homens. E no pensar daqueles que receberam de fato a cura dos seus traumas, eles vão dizer que em Cristo, da mente de Cristo, é onde está o poder de fazer o discernimento. E que esse discernimento alcança o coração. Ao falar ontem a respeito da educação, e dois vídeos anteriores, fizemos menção da importância do ensino, das palavras de Cristo serem de fato colocadas nas escolas, a fim de que a partir dessas palavras, os alunos das escolas, os discípulos de seus mestres, partam, tenham por fundamento um só verdadeiro, de um só, por cabeça do mestre, dos mestres. Assim, porque está declarado que Cristo é por cabeça do homem, mas o eterno Deus está por sua cabeça. Quando é declarado que ninguém pode viver com duas cabeças, de fato, nós vamos dizer de maneira geral, concordamos de maneira geral, que nunca vimos um homem com duas cabeças. Nunca vimos uma mulher com duas cabeças. É uma impossibilidade natural. Assim, também está declarado, fizemos menção, aí eu volto para a figura agora de Cristo, tem que ser ali o referencial, e que ele vai dizer, não saberia a tua mão esquerda em relação à tua esquerda e perguntar uma outra que fazes?
Ele está dizendo uma só cabeça. É quem comanda todo o corpo. E esse corpo não pode ser partido, fatiado por, já fizemos menção, por referência em contextualizar para o momento atual de Brasília. Não pode ser fatiado por mortadelas. Porque o fatiamento por mortadelas traz uma deformação horrorosa, horrível, que vai ser deformada, expressa fora, com gente com cartazes na rua, declarando Lula livre, um cidadão que perdeu, de fato, os fundamentos de razão e preferiu usar do engano da mentira para tirar proveito próprio. E um proveito que não vai alcançar, não pode alcançar, porque todo o universo nega essa possibilidade. Mas se presume disto, se presume de autoridade, assim como os de Brasília em geral. Compreendendo isto, voltemos ao ponto da afetividade. Na Universidade do Paraná, fiz menção a um momento que uma das minhas filhas defende mestrado, depois doutorado, na área de pedagogia. Hoje ela é doutora, já há 3, 4 anos, ela é doutora em pedagogia pela Universidade Federal do Paraná. No pensamento daquela ocasião, desse momento, que vai conduzir ao mestrado e ao doutorado, fiz menção que eu participei no momento em que, ouvindo o trabalho, vendo o trabalho da minha filha, suas pesquisas, eu vim, de fato, me inteirar. E ao me inteirar da palavra do nome de Vygotsky, aí passei também a ler do Vygotsky, através do próprio sistema da net, da internet, e também dos outros. E também aí me aprofundei a respeito um pouquinho do conhecimento, do pensamento de Spinoza, porque é um vínculo de relação, de corrente. As coisas não surgem no momento, não. Elas são por gradual acolhimento do que vai se recebendo e levando em frente. Esse gradual chama-se o aperfeiçoamento. Nas palavras de São Paulo, aperfeiçoamento. E diz aperfeiçoamento exatamente em Cristo. O aperfeiçoamento em mais, por mais. Buscar deste mediador a capacitação realmente de exercer justiça. Então, quando se fala a palavra, como fizemos menção ontem, nesse momento, a Universidade do Paraná, que passa agora a se preocupar e observando que mesmo dentro lá, claro, tem por referencial a própria universidade. Há um grau de esfriamento, uma frieza das pessoas em relação ao trato dessas relações chamadas humanas. E nesse sentido é que abre exatamente essa perspectiva de dar ênfase, não à ideia de Vygotsky no sentido de esse poder nato, mas de o amor que está esfriando nas escolas. Vim pensar a respeito dessas questões, que quando diz amarás ao próximo como a ti mesmo, essa palavra está na unificação universal, num universo unificado, da qual Cristo faz menção, está dizendo que esse caminhar do aperfeiçoamento está ligado ao exercício da maior justiça a cada passo, e a cada passo no exercício da maior justiça, também a purificação da mente, como fora antes conformado pelos padrões do mundo, por expressão da Globo, formadora de tais BBBs, e de trazer ali uma imagem de celebridades, onde não se mede mais a moral, a justiça por referencial. Isto é a perda do juízo. Isso é o homem perder a alma, como está declarado. Posto isto, voltemos.
houve uma ocasião em que um filho meu, hoje já com praticamente está com 60 anos, mas na escola, e estudou lá atrás, no Medianeira, num colégio que hoje tem um fundamento marista. Naquela ocasião, ele ficou em recuperação em algumas matérias e eu acompanhei para ajudá-lo. E na área do inglês, e não tinha condições de ajudá-lo, então apenas recomendei para ele, fazer da seguinte maneira: se o professor determinou, está me dizendo, que ele vai dar nessa recuperação 3 provas de recuperação e abrangerá as folhas entre tais e tais, e que você deve, de fato, agora buscar com mais intensidade fazer a sua leitura, o seu estudo, vamos dividir então em 3 partes. Daqui a aqui, conforme as páginas. Se interesse com essa na ordem, adotando um chamado método de Descartes. Olha, porque um ano inteiro teve dificuldade. Mas, por incrível que pareça, cada momento que ele retornava para casa, foi bem hoje? Ih, foi muito mal. Foi bem hoje? Foi muito mal. Mas como? Você estudou? Aí fala com o professor. Fui procurar. O professor, com dificuldade a respeito dessa questão do inglês. Porque o meu filho teve dificuldade pelo ano, como é que agora ele vai retornar a ter uma capacitação que ele não possuía, da página tal a tal, de maneira aleatória, o professor vai fazer essas provas? Ele teria que fazer a leitura toda para ter a resposta, onde o senhor vai cobrar. Se dá essa ordenação, teria facilidade para ele, a possibilidade dele mostrar de fato melhoria. Então, o senhor está prejudicando ele, a todos os seus alunos. Isso compreendido, estamos voltando agora um pouquinho para compreender. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Também denotei na minha área, como também olhando alguns alunos que eu tive filhos na matemática com dificuldade, de que há um momento em que os professores abandonam o acolhimento daqueles que estão com dificuldades na sua matéria. No caso desse do inglês, também outro com português, o que seja. É no momento em que aqueles que são os seus chamados bons alunos, porque dão uma resposta que ele acolhe como uma boa resposta o que está ensinando, mais ele se agrada deles, e mais se aproxima deles, e mais eles são fortalecidos a tirar um resultado mais favorável. Ou seja, eles são acolhidos em grau de amor, ou de afetividade, que agora, na Universidade do Paraná, se denota que não existe. Estamos compreendendo? Amor. É esse amor que vai conduzir o amor pela matéria tal. É uma resposta de um amor que percebe receber. Voltamos lá e diremos, é a partir dos pais que esse amor é fator da motivação do seu amor. Não há como separar ideias de um aluno em que sente no seu professor o acolhe como um inimigo. E numa altura tal que o inimigo, o professor, que teoricamente deveria ser aquele mais pronto, em Jung, em Freud, restaurar aquele traumatizado, mais de traumatizar. É o que a Globo faz, é que os Supremos Juízos fazem. Todos eles estão traumatizados, impotentes de ofertar cura, impotentes de motivar o amor à justiça, impotentes de saber o que é amor e de saber o que é justiça, porque não são separáveis. Assim se cumpre a palavra que declaramos quando conversamos aqui. Não separe do homem aquilo a quem Deus o deu.
Não dá para fazer homem por partidos nem por fatiado. Mas é o amor que lhe dá suporte, poder, potência das motivações que vai fazer. É quando essas motivações ultrapassam os interesses vagos, os interesses perversos, os interesses dos usurpadores, em querer ganhar um ganho a partir da fragilidade, ou seja, daquele já traumatizado. Mas já estão eles também traumatizados, mas não sabem. Não sabem. Então, aquele lugar que alcançaram como sendo aquele um valor preferencial, um fator que todos estão lá notando, olha, veja aquele chegou a tal lugar, o status em que ele alcançou, veja que progresso de vida, tudo mentira. Vá perguntar no seu íntimo, eles sabem, cada um no seu travesseiro quando deitam à noite. Todos, sem exceção. Assim compreendemos com clareza também a ideia do amor ao próximo e afastar do amor ao próximo a ideia dos traumatizados, os traumas consequentes, os afastados. Agora, que acolhem aquele afastamento como rejeição. Eles não são amados, não gostam dele. Nunca, em Jung ou Freud ou qualquer outro referencial, será o homem conduzido em verdade de vida, na plenitude de Cristo. Assim, quando está dito em Paulo que Cristo é um só mediador entre Deus e os homens, é que o Cristo, a cabeça dele acolhe só um. Como ele acolhe só um? De que sabedoria ele fala? De que pai ele fala? Desse um só. Por isso que diz, eu, o Pai, um só. Eu vim para fazer a vontade do Pai. E os outros? Diz aqueles lá na Israel, lá em Jerusalém, ao conversar com o mestre, dos mestres, porque de um mestre supremo recebe e apenas expõe. E aqui eles vão dizer, olha, parece que estás dizendo que nós não temos pai. Nós somos filhos de Abraão, também já falei sobre isso. E a resposta foi do Cristo em Jesus. Se fosseis filhos de Abraão, manifestariam da sua justiça por referência do amor de que falam. Vossas obras não condiz. Pelas de Brasília os vejo. E completa. Sois filhos da mentira. Vosso pai é Satanás, o diabo. O adversário que sempre se tentou de se fundamentar, se firmar na mentira. É uma impossibilidade. É impossível. Então, se eu digo mediador, só este. Veio uma ocasião um cidadão e disse, seu João, soube que o senhor pode me ajudar nesse tema. Estou com um problema, um conflitinho com a minha namorada. Ou, vamos dizer, com a minha mulher, para simplificar, minha esposa. E não sei como resolver. O que o senhor acha? Eu digo, olha, meu amigo, não tem solução. Opa, como não tem solução, senhor? Não tem. Mas como não tem solução? É que, se você buscar o que eu vou te dizer, a tua noiva, ou mulher, ou vai buscar em outro nessa multidão caótica, o seu pensar lá. Mas ela espera que lá a resposta que lhe sejam dada, ou que lhe deem,
expressem aquilo que ela deseja. Assim como faz você quando veio aqui. Então, qual foi o resultado? Apenas ampliou-se o número de partidários, dos fatiados. Cada um vai julgar que na sua fatia, no seu partido, está protegido. Resolveu o problema. É impossível. Então, veja, na hora que as razões, os fundamentos de Cristo forem suficientes para você, é justiça, é amor e verdade, e lá, a tua mulher encontrou alguém que vai falar em Cristo. E ela acolheu, não aquele que falou ela, a partir daqui quem falou em Cristo e aquele que fala também em Cristo, estão falando de um só. Quando ela acolher, podem crer que vocês já resolveram, porque a mediação foi a mediação em Cristo. É um só poder, é um só pleno de vida, um não partido, um não traumatizado. É aquele que cura, e cuja palavra é Espírito. E essa palavra é poder. Em Cristo é poder. Na boca dos opinantes é dor, é atrito doloroso, conflitos e traumas crescentes, sem solução. Nem em Freud, nem em Jung. Se isso está compreendido, também fica mais uma palavrinha. Nesses últimos dias, baseado no que estamos aqui conversando, tenho acompanhado algum pensar de alguém que pensa filosoficamente e também de alguém que pensa de maneira iluminada da ciência. E se observa que esse sentido dessa unicidade do universo em Cristo, nessa imagem no homem projetada, que está no íntimo do homem, não é de fato preferencial considerado. Então, cada um no seu afastamento vai buscar num ponto em que vai acolher da ciência e estudar, vai se aprofundar a partir de erros. Então, eu notei que o ponto agora é a ideia da física quântica. Nessa ideia da física quântica é a visão de que eu vou sintetizar. Falei isso agora de manhã para minha mulher, e ela não tem uma base para dizer, poderia entender. E eu digo, olha, veja como é fácil entender quando pela mediadora em Cristo você expressa aquilo que eles querem, estão tentando dizer por algo que tem algum proveito. Chegou nesse ponto, é que vamos compreender que há Cristo desde a casa, no seio da mamãe, depois no engatinhar, depois que entrar numa escola, como eu fiz menção, nunca na creche. Não está no tempo. Creche não é para criança, é para bebê. Não vai entregar alguém de fora, nesse mundo tumultuado, cheio de traumas, e interpretar que o seu bebê vai ter o mesmo amor que você tem. É impossível. E nem na escola, em idade determinada. E não que se permita que nas escolas queiram estabelecer um padrão de ideologia. Não é possível, isso é banditismo, é maldade. Se diga, mas é uma maldade inconsciente? Sim, mas o mundo é inconsciente nesse sentido. Como diz o Jung, aí acolhemos a ideia também do Jung nesse sentido. Aí há, de fato, considerar esta palavra para agora desenvolver e apreciar melhor o que ele está dizendo, mas simplifica. O que ele diz não quer dizer de fato o que eu estou pensando. Acolha a palavra, esta palavra adotada, porque quer dizer que eu penso como ele. Esse é o ponto. Mas o filho sabe do amor. A medida do amor é o que nos permite, de fato, essa a proximidade, aproximação e mais intimidade. Está ficando longo,
Eu vou dar só uma conclusão final aqui. Já são 24 minutos. Eu fiz menção para minha esposa, minha mulher Eunice, assim. Considere que você tenha um recipiente em que você possa colocar todos os chamados elementos químicos, ou que chamam de matéria, da maneira que, no geral, é alcançado por entendimento. Nós vamos tomar desde o mais pesado, estaria no campo lá do chumbo, do mercúrio, no correspondente de 17 a 19, 18, 19, para 20, que chamaria toneladas por metro cúbico, ou quilos por litro. Ou seja, pegar 1 litro de água e pôr ali dentro o correspondente líquido do chumbo, eu teria uma relação do chumbo 20 vezes mais. Ou, na balança, coloco 1 litro de chumbo, tem que colocar lá do outro lado de 18 a 20 litros de água para compensar o peso. Então, dentro dessa ideia de colocar líquidos como se fosse a observação do óleo na água, vai denotar que se eu tivesse diversos óleos, eles prontamente vão, no momento de equilíbrio, definir aqui em cima está esse, aqui em cima está esse, não é isso? Por faixas de massificidade. Maior massa está lá para baixo. Menos massa, mais para cima. Na observação, o ar é o menos massivo. Então, tu vai ter o ar, vai conseguir já identificar prontamente a água, vai identificar até chegar lá, onde já falamos por início, no mercúrio e no chumbo. Dentro dessa perspectiva, vamos estudar agora o que está lá fora, lá, chamado na astronomia, na astrofísica, mas todas as demonstrações estão aqui. Não precisa ir lá fora para comprovar nada. E na hora que chega ao ponto de pensar no tal teoria quântica, seria a ideia de um quanto, me fica a pergunta, qual é de fato dessa grau do massivo ao etéreo do que eu possa tomar a luz dentro dessa gradação ao superior? E dessa luz ao superior, a luz que me ilumina, a mente. Esse é o ponto. E concluir que todo esse universo vai me conduzir à mente. E é a mente de Cristo que dá resposta ao cientista para dizer isto, medindo aqui do que está ocorrendo lá fora. É assim. Então, se vou falar, exemplo, eu vou falar de querer criar fundamentos, sempre será tu, em Cristo, o fundamento, em considerar por fundamentos de razão e caráter eterno. Isto vale, isso não vale. Mas quando lá chegar, estás acolhendo a lei de um só legislador. Não dá para fugir dele.
nem para fugir da lei. Assim, estamos esclarecendo que falar de religiosidade sem a consciência da lei que falo, como na ciência, sem a consciência da lei, quem é a lei, é bomba para matar. Porque os propósitos do coração são falsos. E assim, toda a ciência é falsa e todas as proposições dos tais filósofos por deuses é falsa. Mas quem acolhe a verdade? De um só em Cristo. A plenitude da vida. Não me seria suficiente? Ou será que tenho que aprender isso, aquilo, outro? Me esmerar na matemática por matemática, na física por física, na química por química, na psicologia por psicologia, na filosofia. Já falei isso. Um só tem que acompanhar. Da criança ao ancião. Quem vos fala. O eterno só é Deus. Todos os mais por deuses estão por panteão. Panteão da injustiça. Por suporte da usurpação do outro. Roubarão da vida do outro para sustentar seu salário, moradia. Ficamos por aqui.